O universo guarda inúmeros mistérios. Nós ansiamos por compreendê-los. Nós desejamos o conhecimento. Mas alguns segredos são mais bem guardados do que outros. Por séculos, uma força poderosa prevaleceu, a Igreja. Seu domínio sobre o conhecimento era absoluto. Aqueles que ousavam questionar suas doutrinas enfrentavam perseguição. Mas, ocultos em textos antigos, sussurrados em sociedades secretas, encontrava-se uma verdade esquecida. Era uma verdade sobre a própria essência da vida. Este era o poder do sêmen. Tradições ancestrais, como a Cabala, falavam de suas energias ocultas. Junte-se a nós em uma jornada. Prepare-se para ter sua mente expandida. Dos salões sombrios da Europa medieval aos textos antigos do judaísmo, nossa busca pela verdade começa. Vamos revelar como o conhecimento foi suprimido, usado como arma por aqueles que estavam no poder. Descubra como a energia do sêmen, longe de ser um simples fato biológico, possui profundas implicações espirituais. Na Idade da Escuridão, a Igreja e os dominadores usaram o conhecimento secreto sobre o sêmen, obtido dos cabalistas colocados sob tortura, para dominar os povos que se negavam a serem conquistados. Nós podemos ver isto no filme Coração Valente do diretor Mel Gibson. A energia espiritual do homem, o sêmen, permanece na mulher mesmo depois da relação ter se encerrado. Quando ela inicia um novo relacionamento, uma nova energia é injetada em seu ventre. E o que acontece com a energia anterior, o sêmen do seu último parceiro que já estava nela? Será perdida? Não. As duas energias brigarão entre si pela posse deste lugar sagrado, o ventre. Se o último parceiro for mais espiritual do que o primeiro, a energia do seu parceiro anterior irá embora. Mas se o primeiro for mais espiritual do que o segundo parceiro a deixará. Isto é ainda mais forte no caso de almas gêmeas. Vamos explorar práticas ancestrais como o casamento levirato. Desvendar os mistérios do Ibum. Essas tradições sugerem uma compreensão mais profunda do poder do sêmen. Histórias bíblicas, frequentemente mal interpretadas, serão examinadas sob uma nova ótica. Um dos preceitos positivos da Torá é que quando um marido morria sem deixar filhos, seu irmão mais novo tinha a obrigação de suscitar-lhe descendência, casando-se com a cunhada. Este é o segredo do Ibum, um dos dois tipos de reencarnação codificada na Torá, não explicitamente. A história de Judá e Tamar. Prepare-se para questionar tudo o que você pensava que sabia. Imagine uma Europa envolta em trevas. A Idade das Trevas. Uma época em que o conhecimento não era poder, mas uma ameaça. A Igreja reinava suprema. Seu controle sobre a informação era absoluto. Pensamento independente? Heresia perigosa. A Igreja rotulou a sabedoria ancestral como pagã. Queimou livros. Silenciou estudiosos. De posse destes segredos espirituais, os antigos gregos forjaram uma estratégia para assimilar a nação de Israel. Uma vez que eles não conseguiam fazer com que os judeus abandonassem a prática da Torá. Controlar o fluxo de informações, controlar as pessoas. Era assim que a Igreja operava. Apesar dos esforços da Igreja, a sabedoria ancestral resistiu. Os cabalistas, místicos judeus, mantiveram esses segredos vivos. Eles entendiam a energia espiritual dentro do sêmen, seu potencial para a criação, sua conexão com o divino. Mas seu conhecimento tinha um preço. A perseguição era implacável. A tortura era usada para extrair seus segredos. Eles criaram uma lei que obrigava uma jovem judia recém-casada a dar sua primeira relação a um grego. Se ela não concebesse desta relação com o grego, a energia espiritual ficaria no ventre dela. E quando ela mantivesse relações com seu legítimo marido e fosse fecundada,
haveria uma mistura, profanando a não-judaica de dentro para fora. Mesmo assim, os cabalistas perseveraram, protegendo essa sabedoria ancestral. Seus ensinamentos falavam de uma energia oculta, uma força que transcendia o físico, e é essa sabedoria oculta que estamos prestes a desvendar. O corpo humano é uma maravilha. A verdade é que uma mulher pode ser fecundada por um homem, mas conceber de outro. Uma rede complexa de energia. Mas o que acontece com essa energia após a intimidade? Ela simplesmente desaparece? Há uma coisa que precisa ser colocada na balança, que é a fonte de onde vem o ensinamento. Há muita mistura por aí, então você deve considerar sempre a fonte, e quanto mais antiga ela for, mais pura será. O Zohar nos revela que o sêmen é chamado de Or Katan, pequena luz. Quando um homem mantém relações com uma mulher, ele está doando luz. Há também o seguinte segredo: quando um homem sente desejo por uma mulher, parte da sua nefesh, alma animal, desce para o seu sêmen. E quando ele mantém relação com esta mulher e a fecunda, e esta nefesh, que será a primeira alma do bebê. Eles nos dizem que a energia espiritual de um homem, seu sêmen, deixa uma marca duradoura. Quando uma mulher inicia um novo relacionamento, ela traz seu passado consigo. Não apenas memórias, mas um resíduo energético sutil de parceiros anteriores. Não se trata de julgamento, trata-se de reconhecer o poder dessa energia. A energia que trocamos durante a intimidade deixa sua marca. Ela nos molda, nos influencia. Os cabalistas, em sua sabedoria, compreendiam essas impressões energéticas. Eles sabiam que o sêmen não era apenas uma substância física. Ele carregava uma essência espiritual, uma matriz do próprio homem. Essa essência, eles ensinavam, poderia permanecer dentro de uma mulher. Por que as mulheres têm ou entram em depressão? Porque elas não estão recebendo luz. Mas então, você vai perguntar, elas não mantêm relações com seus parceiros? Sim, elas mantêm, mas um homem sem espiritualidade, ou que não tenha uma mente elevada, seu sêmen não é de boa qualidade, e ao invés de fazer bem à mulher, a lança na escuridão. Isto é explicado assim. Sêmen vem do hebraico bíblico, Zerá, e é escrito com as letras Zayin, Resh e Ayin, e seu valor numérico é 277. Se subtrairmos uma letra apenas, uma outra energia será criada, uma energia negativa, má. Não em um sentido literal, mas em um nível energético. Poderia influenciar suas emoções, seus pensamentos e até mesmo seus futuros filhos. E como podemos mudar a energia subtraindo uma letra sagrada? Digamos que esta pessoa não seja um estudante da Torá, um homem que guarde o Shabat como foi ordenado pelo santo, bendito seja ele. A Shabat, de acordo com o Sefer Yetzirah, foi criada pela letra hebraica Zayin. Como ele não guarda o Shabat sagrada, ele então arranca, subtrai a letra Zayin da palavra Zerá, sêmen, deixando-a com defeito e resultando na palavra Ra, que significa mal, perverso. Também devo revelar que Zayin é a letra hebraica para pênis, e como você sabe, um homem para ser um cabalista precisar ter no membro o nome de Deus escrito, que é a circuncisão que, de acordo com o Zohar sagrado, única a letra Yud do nome sagrado com as letras Shin e Dalet, e que juntas formam o termo Shed, que é demônio. Ao se circuncidar adequadamente, o homem une a letra Yud às letras Shin e Dalet, formando o nome divino Shaddai, que é o nome da Taraá, que guarda a entrada do Heihal Hassodot, Palácio dos Mistérios Divinos. Muito se fala em espiritualidade, e muito do que se fala não passa de fantasia criada por mentes distorcidas, ou resultado da religião. Você não deve mesmo concordar, mas estudar a fundo,
encontrar evidências e provar aquilo que lhes está sendo compartilhado. Espero tê-la ajudado. Essa compreensão do poder do sêmen não se limitava aos relacionamentos individuais. Tudo neste mundo tem uma parte negativa e uma positiva. E é por isto que este mundo, Olam Hazé, é chamado na Torá pelo nome Código de Etz Hadaat Tov, verá árvore da penetração, conhecimento do bem e do mal. Assim, o sêmen também tem uma parte positiva e uma negativa. A parte negativa do sêmen somente pode ser transformada ou absorvida pela parte positiva através de muitas kavanot, meditações cabalísticas, no momento da Brit Milá, circuncisão, que elimina a clipá, casca negativa, que está anexada ao prepúcio, e no momento da concepção numa noite de Shabat. Os cabalistas acreditavam que a energia de um homem poderia influenciar o desenvolvimento espiritual de seus filhos, mesmo que esses filhos fossem criados por outros homens. Herdamos características físicas de nossos pais. Por que não energéticas? Por que não predisposições espirituais? Herdando personalidades daquele homem perverso. Os ensinamentos antigos sugerem que sim. O Zohar nos revela que somente é possível gerar uma prole positiva através da eliminação da clipá, casca negativa, que fica no prepúcio. Esta é uma ideia poderosa. Significa que o legado de um homem se estende muito além de sua vida. Sua energia, passada de geração em geração, pode moldar o destino de seus descendentes. E isso, meus amigos, é um poder que vale a pena ser aproveitado. Recentemente, estudos provaram que homens circuncisos correm menos risco de contrair HIV, AIDS e DST, doenças sexualmente transmissíveis. As tradições antigas costumam conter pistas para a sabedoria esquecida, segredos sobre Adão. Após o seu pecado, Adão soube que todos os filhos que geraria através de seu sêmen impregnado de negatividade, que foi um resultado do seu erro, possuiriam defeitos e seriam mortos. Sabendo disto, Adão separou-se de sua mulher por 130 anos, e neste tempo manteve relações sexuais com 2 espíritos gêmeos femininos, o que ele também corrigiria mais tarde, para esgotar todo o sêmen impregnado de negatividade. Após isto, ele então procurou sua mulher e gerou Set, tão semelhante a ele mesmo, que quando Adão morreu, todos pensavam que ele ainda estava vivo, por causa da semelhança de Sete com o próprio pai. O Zohar, o principal texto da Cabala, oferece mais insights sobre essa prática ancestral. Ele sugere que, durante a intimidade, uma mulher pode concentrar seus pensamentos em seu falecido marido. Este ato de concentração espiritual, o Zohar nos diz, pode ter um efeito profundo. Acredita-se que essa intenção focada pode atrair a essência do falecido marido para a concepção da criança. Não uma presença física, mas espiritual, uma transferência de energia, de traços de caráter, da essência da alma. Este conceito desafia nossa compreensão moderna da vida e da morte. Ele sugere que a morte não é o fim, que nossa essência pode permanecer, até mesmo retornar, e que o ato de procriar pode se tornar uma ponte entre os mundos. A parte negativa do sêmen de Isaac, filho de Abraão, gerou Esaú, o perverso, e a parte positiva do seu sêmen gerou Yaakov, Jacó, e dele vieram as 12 tribos. A Bíblia está repleta de histórias que desafiam nossa compreensão. Uma dessas histórias é a de Judá e Tamar. O Zohar explica que, no momento da relação, a mulher tinha que se concentrar na imagem do marido falecido. Este segredo era conhecido comumente na nação israelita no passado. O jovem irmão sabia que, ao se deitar com sua cunhada, seu sêmen apenas a fecundaria, mas seria o sêmen do falecido irmão quem geraria a criança.
O propósito disto era fornecer uma vestimenta para que o irmão falecido pudesse reencarnar no ventre da própria esposa Judá, filho de Jacó. Teve 3 filhos, Onã e Selá. A Bíblia cita 2 casos, onde este segredo foi usado. No Gênesis, capítulo 38, temos a história de Judá, seus 3 filhos e sua nora Tamar. O marido de Tamar, havia sido mau diante de Deus e acabara morrendo, ficando para seu irmão Onã o dever de lhe fornecer a oportunidade para reencarnar. Mas Onã, quando ia à sua cunhada, sabendo que o filho não seria seu, deixava cair no chão o seu sêmen, vindo a ser morto por esta má intenção de não cumprir o levirato. No nome Onã vem a palavra onanismo, que é o equivalente à masturbação em português. Se casou com Tamar, mas morreu sem gerar um herdeiro. Seguindo o costume do casamento levirato, Judá instruiu seu segundo filho, Onã, a se casar com Tamar. Onã deveria gerar um filho com ela, um filho que seria considerado o herdeiro de seu irmão falecido. Mas Onã, temendo que o filho não fosse considerado seu, escolheu derramar sua semente em vez de engravidar Tamar. Este ato enfureceu a Deus, e Onã também morreu. Judá, temendo pela vida de seu filho mais novo, Selá, recusou-se a dá-lo a Tamar como marido. Disfarçando-se de prostituta, Tamar engravidou por meio de um encontro com Judá. A concepção de Adolf Hitler, filho do barão Frankenberg, e da jovem Ana Maria Schickengruber, é muitas vezes vista sob uma lente que vai além dos simples fatos históricos. Algumas tradições e discussões dentro da comunidade judaica abordam a ideia de que a negatividade e as consequências espirituais dos atos dos indivíduos podem se manifestar nas gerações futuras, especialmente quando esses atos são moralmente questionáveis ou contrários aos preceitos da Torá. Segundo essa visão, o sêmen do barão, impregnado de negatividade e associado a um relacionamento proibido, gerou Alois Hitler. Essa concepção é considerada por alguns como um exemplo das consequências que podem advir de ações que vão contra os mandamentos divinos. Essa teoria não é um dado oficial, mas circula em discussões sobre como os pecados cometidos por um indivíduo podem afetar seus descendentes e a sociedade como um todo. As tradições judaicas ensinam que a espiritualidade e a moralidade de um pai podem influenciar profundamente o destino de seus filhos. Portanto, a concepção de Hitler é interpretada por alguns como um reflexo das falhas morais do seu progenitor, destacando uma crença comum entre os estudiosos e praticantes da Torá, que a observância das leis divinas é essencial não apenas para a salvação individual, mas também para o bem-estar das gerações futuras. Este conceito ressoa com a ideia de que a falta de cumprimento dos mandamentos da Torá pode trazer consequências não apenas para o indivíduo, mas também para a coletividade, gerando efeitos que perduram por gerações. Portanto, a história da concepção de Adolf Hitler se entrelaça com as questões de espiritualidade, moralidade e a importância de viver de acordo com os princípios da Torá. O pecado de Onã, que buscou evitar o cumprimento do dever levirato, é um exemplo de como as transgressões podem gerar consequências e maus decretos para o mundo. Ele sugere que o pecado de Onã não foi simplesmente o ato de impedir a gravidez, foi a motivação egoísta por trás de suas ações. Onã não estava preocupado em cumprir seu dever espiritual para com seu irmão falecido. Ele estava apenas interessado em preservar seu próprio legado. Este ato, o Zohar nos diz, foi uma violação da energia divina dentro do sêmen. Foi uma profanação de seu potencial criativo. Por essa razão, o judeu religioso e observante da Torá compreende o impacto de suas ações de maneira que um não religioso pode não perceber, reconhecendo que cada ato tem o potencial de influenciar o bem-estar das gerações futuras. Circuncisão.
uma prática envolta em mistério e tradição. Por milênios, tem sido a pedra angular da identidade judaica, mas seu significado vai muito além de um ato físico. É uma prática espiritual, uma aliança com Deus, uma porta para a consciência superior. A Torá nos diz que Deus ordenou a Abraão que se circuncidasse e a todos os homens de sua casa. Este ato marcou um acordo sagrado, uma promessa de defender as leis de Deus, uma dedicação a uma vida com propósito. Mas a circuncisão é mais do que apenas um símbolo, é uma transformação. O Zohar, com suas interpretações místicas, oferece mais insights sobre o poder da circuncisão. Ele ensina que o próprio ato está conectado a um nome divino, um nome de Deus que possui um poder imenso. Este nome, sussurrado pelo rabino durante a cerimônia, imbui o ato com profundo significado espiritual. O Zohar nos diz que, quando um menino é circuncidado, uma centelha desse nome divino entra em seu ser. É uma semente de potencial espiritual. Uma conexão com o divino que pode ser nutrida e cultivada ao longo de sua vida. A circuncisão, então, não é apenas um ato físico, é um despertar espiritual, uma fusão do físico e do divino. Essas ideias antigas podem parecer deslocadas em nosso mundo moderno. A ciência reina suprema. Mapeamos o genoma humano, entendemos os mecanismos da reprodução. No entanto, há uma sensação crescente de que algo está faltando, uma desconexão. Será que esses ensinamentos antigos podem conter a chave? Considere o campo da epigenética. Ele explora como fatores ambientais podem alterar a expressão gênica. Nossas experiências, nossos traumas e até mesmo nossas dietas podem deixar sua marca em nosso DNA, afetando nossa saúde e o bem-estar de nossos descendentes. O mundo está despertando para as energias sutis que moldam nossas vidas. O poder da intenção. Todo o exposto acima já foi comprovado pela ciência. Recentemente, um artigo científico publicado apresentou os resultados de experimentos realizados por cientistas australianos. Veja o link abaixo, onde postarei na descrição do vídeo o artigo científico. A ideia de que uma criança pode herdar características de antigos parceiros sexuais da mãe é antiga. Remonta a Aristóteles e, na mitologia, recebe o nome de telegonia. Sociedades modernas consideram-na mera superstição, com laivos de machismo. A ciência diz, no entanto, que a teoegonia existe. Segundo os pesquisadores, os filhotes dessa espécie de mosca herdam o tamanho do primeiro parceiro sexual da mãe. A pesquisa constitui a primeira vez em que uma ocorrência de telegonia foi comprovada no mundo animal. Os pesquisadores supõem que essa transmissão inusitada de características ocorre porque moléculas do sêmen do primeiro parceiro penetram nos óvulos imaturos da fêmea. Ali escondidos, seus traços se manifestam no rebento quando o óvulo é fecundado. Ainda não sabemos se isso se aplica a outras espécies, disse a pesquisadora líder do estudo, Dr. Angela Crean, ao jornal The Guardian. Para conduzir o estudo, a equipe de Crean criou moscas grandes e pequenas, ao servir-lhes, no estágio larval, dietas com diferentes teores de nutrientes. Aquelas com melhor alimentação ficaram maiores. As fêmeas foram cruzadas com machos grandes ou pequenos. No cruzamento seguinte, com óvulos já maduros, o tamanho do macho se inverteu. Os filhotes decorrentes desse segundo cruzamento foram analisados. As fêmeas cujo primeiro parceiro foi uma mosca grande continuaram a produzir filhotes grandes, independentemente do tamanho dos parceiros seguintes. A possibilidade de a telegonia ser possível em humanos é um tanto quanto assustadora, realmente. Afinal, como lembra a jornalista Daisy Buchanan, do The Guardian, ninguém gosta da ideia de que um ex, por melhor que seja ou tenha sido,
ainda resiste em seus óvulos, esperando o melhor momento para dar as caras na forma de um filho. Viajamos juntos pela história obscura. Exploramos o conhecimento oculto. O poder do sêmen, tanto físico quanto espiritual, é inegável. É uma força que pode criar ou destruir, elevar ou rebaixar. A escolha é nossa. Não somos apenas produtos de nossos genes. Também somos moldados pela energia que herdamos, pelas escolhas que fazemos, pelas intenções que temos. Este conhecimento, antes suprimido, é agora mais relevante do que nunca. Ao enfrentarmos um futuro de crescente complexidade, devemos nos lembrar da sabedoria do passado. Abraçar a sacralidade da criação. Que a exploração continue. Não se esqueçam de deixar o like, comentar e se inscrever no canal Torá Nerd. Isso ajuda a fortalecer nossa comunidade e a continuar trazendo mais conteúdos profundos e reveladores para vocês.